Viu? Eu lembrei agora aqui, o Aristóteles, lá na antiga Grécia, tinha um personagem que o nome dele era Demóstenes. Demóstenes, ele teve uma... Provavelmente os traumas dele da infância, a família dele, ele ficou órfão, e o tutor da família usurpou todos os bens dele. E a história conta que Demóstenes era gago, então olha a dificuldade dele, ele era gago, ele era fanho, ele tinha uma voz fraca, e ele tinha um fôlego fraco. O que significa o fôlego fraco? Eu já dei aula durante 8 horas, 4 horas seguidas, claro, com uma dinâmica ou outra, mas eu já fiz palestra de 4 horas, mantendo a capacidade de a plateia, os ouvintes, ficarem ligados durante as 4 horas. Isso é extraordinário. Quando eu lembro isso, assim, como é que pode? Usando técnicas, né? Só que Demóstenes, na história, conta que ele tinha essas 4 dificuldades. Ele era gago, ele era fanho, ele tinha uma voz fraca e não tinha fôlego. E aí a história diz que Demóstenes, ele fez no subterrâneo da casa dele, ele fez uma sala de treino. E um outro treino que ele fez, ele foi para o lado da praia, e ele colocava pedrinhas na boca, e conforme a onda do mar, o barulho das ondas, ele falava e ele pegava livros, e ficava lendo os livros em voz alta para treinar. Mas isso sou eu falando, né, Vani? Lendo a história de Demóstenes. Agora você é uma especialista. Então, às vezes, eu conto isso, daí a pessoa diz, é o Giovanni querendo passar lá o treinamento dele e tudo mais. Eu digo, não, cara, tá lá, Demóstenes. E ele se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga. Ele se tornou um governador. E quando a gente olha lá e diz assim, Demóstenes, um dos maiores oradores de Atenas. Eu digo, como é que pode? O cara que é gago, fanho, voz fraca e sem fôlego, ele se tornou o maior orador. Então, ó, Vani, outra coisa, estava lendo uma pesquisa também, feita pela Universidade de Harvard, que grande parte dos executivos que passam por Harvard tem voz grave. E aí eles fizeram um estudo se no processo de seleção, um profissional que tem voz aguda e um que tem voz grave, e eles têm o mesmo nível de escolaridade, de conhecimento e de experiência, às vezes a voz grave era o diferencial. Porque essa voz grave, no momento que ele estivesse em público e ele fosse fazer uma apresentação, aquela voz grave se tornaria um diferencial competitivo dentro da empresa. E mesmo assim, uau, vou perguntar isso para a Vani. A pessoa que tem voz aguda, ela pode deixar a voz dela mais grave? Uma pessoa que não fala por muito tempo porque ela não tem fôlego, como é que ela pode resolver? Eu queria que você me ajudasse a ajudar quem está nos ouvindo, Vani. Essa história de Demóstenes é muito legal. Eu gosto muito da história. É uma história, e é uma história verídica, porque acontece no consultório, a gente recebe muitos pacientes como ele. Eu vou explicar um pouquinho como funciona nosso trato respiratório. Quando nós falamos, nós inspiramos. Quando inspiramos, o ar vai para o pulmão expande. Quando a gente expira, tem a traqueia, e ali na traqueia nós temos as pregas vocais. As pregas vocais, elas podem abrir e fechar, tá? Isso ajuda na modulação da voz. E quando a nossa voz sai, ela passa pela narina, pela boca, pela faringe, que é uma caixa de ressonância. Então, o que deixa a voz mais grave e a voz mais fina? É a nossa prega vocal, que está ali. Por exemplo, eu vou colocar a mão na minha laringe. Eu vou falar a tonalidade normal, tá? Se eu for falar com ela aguda, a laringe abaixa. Se eu for falar ela grave, a laringe desce. Então, nós temos a prega vocal que ela estica e ela afrouxa. Quando ela, por exemplo, se a gente pega uma bexiga, um balão, a gente sopra esse balão, quando a gente puxa ela aqui, que faz aquele... ela fica aguda. Então, ela tá esticada, ela fica aguda. E se eu solto, ela fica grave. Então, essa modulação
ela é causada pela nossa respiração e pelo movimento das pregas vocais e pelos exercícios que a gente faz com ela. Então, o exercício que ele fazia de respirar, de colocar a pedrinha, de fazer a leitura com bastante articulação, com pausas, com a respiração, ele estava fazendo correto, ele estava treinando o trato respiratório, que é os exercícios que a fonoaudióloga vai fazer. Se a pessoa tem uma voz grave e quer deixar mais aguda, ou se a pessoa tem uma voz aguda e quer deixar mais grave. Aí é feito uma avaliação desta pessoa, como está a voz, o que está preocupando, e aí nós vamos trabalhar com exercícios para que essa pessoa torne a voz dentro do padrão dela desejado. E sim, a fonoaudióloga pode trabalhar tanto a voz grave quanto a voz aguda. E todo esse nosso trato respiratório, ele é trabalhado neste sentido, para o paciente ter uma melhora, né, vocal. Que legal, olha só, que bênção, né? Então você vê que especial, sabe, Vani? Só que assim, ó, tem muitas pessoas, e isso é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu estava num grupo nosso e uma profissional da nossa equipe, ela foi fazer uma apresentação. Ela estava muito bonita, se arrumou, ela era cerimonialista. E ela fazendo a apresentação dela, arrumou cabelo, se maquiou, tudo perfeito. Ela organizou, o evento estava todo organizado. Aí ela foi lá para fazer a apresentação. E ela começou a falar, boa noite, tudo bem? Ó, não leve em consideração minha voz de taquara rachada. Eu disse assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela falou isso, eu disse assim, meu Deus, ela não podia ter feito isso, ela não podia ter feito isso. Ela estava indo super bem. Ela estava falando normal, estava bonita, estava tudo organizado. E depois eu fui lá e disse assim, por que você fez isso? Pois é, você não vê que a minha voz é voz de taquara rachada? Eu disse, não, as pessoas não estão preocupadas com a sua voz. As pessoas querem ouvir você. Elas estavam olhando para você. Jamais conte. Aí tem gente que diz assim, ai, você me desculpa porque hoje eu estou um pouco rouco. Ai, você me desculpa porque eu não sei o quê. Ai, você me desculpa porque eu recém acordei e dei minha voz. Não faz isso, né, Vani? Seja natural, seja espontâneo. As pessoas não estão observando lá se a sua voz é grave ou aguda. Claro que, se você quiser se aperfeiçoar e quer pegar a sua voz e deixar ela mais grave, tudo bem, é um aperfeiçoamento. Mas as pessoas não vão. Lá no teste que você vai fazer, que a pessoa disse que algumas pessoas vão ter uma certa prioridade por ter uma voz mais grave, ou que quando eu falo com a voz mais grave, isso gera um pouco mais de impacto de autoridade na minha fala, tudo bem. Mas se você não tem essa voz e você ainda não treinou e não aperfeiçoou, jamais diga isso. Jamais coloque lá isso como uma fraqueza sua. Isso faz parte do nosso treinamento. Então, que legal, ó. Então, fica aí a dica. Se você quer elevar a sua voz ou de aguda para grave ou de grave para mais aguda, para não ser uma voz tão estridente de trovão, você pode corrigir. E o fonoaudiólogo é o profissional que ajuda.